dia, queridos. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, a gente está sentindo a falta dos adolescentes aqui, né? Eles fazem esse movimento aqui no meio. A semana passada, as crianças, né, na noite do pijama, era 1h da manhã, eles foram dormir. Ó, que bênção. Agora, hoje, era assim, 3h30, 4h, tá? Então, eles acordaram às 7h30, então pode ter certeza que a tarde inteira eles irão dormir na sua casa. Sem sombra de dúvida. Mas, assim, teve uma vigília com eles. Claro que ninguém contou, né? Surpresa. Alguns já estavam dormindo. Diga, ó. Alguns não participaram, mas foi muito bom. Depois vocês perguntem para eles, peçam para eles contarem as experiências que eles tiveram. O mover do Espírito Santo é maravilhoso quando nós nos colocamos diante dele para sermos instrumentos do Senhor, né? Deus é bom. E é muito bom estar marcando essa geração, né? Enquanto muitos da gente já vem indo para balada, se envolvendo até mesmo com bebidas. Profetiza, mas com 12, 13 anos, muito pior do que isso, né? E ver eles dentro da casa do Senhor, desejando mais do Senhor, se envolvendo com as coisas do Senhor. Você pode, se tiver um pai aí do seu lado, você vai olhar sério dentro dos olhos dele e falar assim, é responsabilidade sua continuar esse trabalho. Sabe por quê? A gente trabalha junto. Se só a igreja ministrar e dentro de casa isso não acontecer, fica muito desproporcional. Se você ministrar em casa, mas aqui dentro da igreja nós não também nos preocuparmos com eles, também é um trabalho desproporcional. Então nós trabalhamos juntos. Para quê? Para que eles sejam alicerçados na palavra. Amém? Você já deu bom dia para essa pessoa que está do seu lado? Bota um sorriso no seu rosto e fala assim, bom dia, meu irmão. Bom dia, meu irmão, que bom que você está aqui comigo. Se você puder dar um abraço nessa pessoa, diga para ela assim, como é bom ter você aqui comigo nesta manhã, para que a gente possa louvar ao Senhor. Se faz tempo que você não vê essa pessoa, você fala assim, estava sentindo sua falta. Que bom que você está aqui. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, lá no início de todas as coisas, no capítulo 13. Aleluia. Tenho certeza sim que eles vão ter muitas histórias para contar, viu? Eu mesma estou querendo catar a minha, assim, viu? E aí, me conta. Depois o apóstolo vai contar mais coisas, então eu vou parar por aqui, tá? Algumas observações. Mas Deus é bom. Vamos lá. Você já achou Gênesis 13? Nós vamos ler a partir do versículo 7, que diz assim: E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Amém? Amém. Nós temos vivido dias, tempos, onde não, vamos dizer assim, todos nós estamos ocupados, amém? Você tem tempo livre? Pode responder, não é pegadinha não. Você tem tempo livre? Você está esperto, né? Então tá bom, não, pode responder, tranquilo. Nós estamos sempre ocupados, sempre correndo com alguma coisa. Então é muito fácil nós vivermos no natural. Nós estamos cercados por situações, estamos cercados por pessoas. Então é comum nós olharmos as questões de forma natural e tirarmos as nossas conclusões também de forma natural. E foi isso que nós acabamos de ler aqui com Abraão e Ló.
Lá, quando os pastores, então, Deus havia dado um comando para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão, então, pega sua esposa, pega seu sobrinho Ló, e parte para a terra que o Senhor vai mostrar, que é essa terra aqui que nós acabamos de ler. Só que aí, o que acontece? Tem uma fome. Abraão, então, ele parte e vai para o Egito. Amém? Nós não lemos isso, mas é o que está dizendo aqui, um pouquinho antes. Ele parte para o Egito. Chega lá no Egito, a Sara, ela é muito bonita. E ele fala, combina com a Sara, viu, Sara? Você é muito bonita, então você fala lá para os egípcios que você é minha irmã. Era meia irmã, só que também era esposa. Então, a Sara, o que acontece? Vai parar lá com os príncipes de Faraó. E ela, com certeza, acabou tendo algo mais ali, porque ela só era irmã de Abraão. Só que Deus acaba atacando a casa do Faraó com pragas por causa disso. O que o Faraó faz? Chama Abraão, fala assim: o que é isso que você me fez? Você não falou para mim que ela era tua esposa? Cata tua esposa, cata tudo que é teu e cai fora daqui. E o que Abraão faz então? Cata todas as coisas e ele vai parar onde? Exatamente no lugar da onde ele tinha saído. Aqui a gente aprende a nossa primeira lição de hoje. Fala assim, a primeira lição de hoje: toda vez que a gente se desviar de um propósito do Senhor, nós vamos ter que voltar para o mesmo lugar da onde a gente saiu. Tem gente que quer voltar para um outro lugar. Não, é no mesmo lugar. Nesse lugar aqui que nós acabamos de ler, Abraão tinha erguido um altar. E aí, porque teve fome, ele temeu a fome e foi para o Egito. Chegou lá, arrumou uma confusão, voltou para o mesmo lugar. E aí então, retomando aqui nossa história, começou que os pastores de Abraão e de lá começaram a brigar. Abraão então fala assim, um apaziguador de Deus, fala assim para o seu irmão: receba, porque tu és um apaziguador, né? Você não é um contendeiro, você coloca paz nas coisas. Vira e fala para o Ló, fala assim, viu? Então faz o seguinte, escolhe você a terra e vê para onde você vai. Você vai para um lado, eu vou para o outro. Ló, o que ele fez? Foi sondar a terra. Deixa eu ver ali, ó. A terra ali é boa, é bonita, é farta, viu? Eu vou para lá. Então tá bom, vai embora para lá. Só que o que Ló não fez? O que Ló até então também não havia aprendido com Abraão? Buscar a direção do Senhor. Ele olhou aquilo que enchia a vista dele, uma terra fértil, uma terra bonita, e ele ignorou o fato de que naquela cidade moravam homens maus, homens ímpios. Ele não se importou em morar no meio desse povo. Ele escolheu o quê? Aquilo que enchia os olhos dele. Só que isso acabou sendo o quê para ele? Ruína, maldição. Ló ainda foi levado cativo por um outro rei, até que o Senhor veio misericordiosamente, anunciar a Abraão, como a gente comentou semana passada, e tira Ló dali, mas ele só consegue salvar as suas duas filhas, porque até a sua esposa olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Profetiza, o que a senhora está querendo dizer com isso? O que o Espírito está querendo nos dizer com isso? Que todas as vezes em que nós buscarmos alguma solução para a nossa vida e nós nos basearmos nos nossos conceitos e nos conselhos do mundo, nós vamos quebrar a nossa cara. E nesse não termos tempo para nada, vivermos agitados, vivermos corridos, onde a gente manda uma mensagem aqui, a pessoa já responde imediatamente ali, nós não temos tempo, para não falar que nós não temos disposição, para dobrarmos os nossos joelhos e buscarmos a resposta de Deus, e só nos posicionarmos depois da direção dele. E por conta disso nós temos tropeçado, temos nos enrolado, temos nos envolvido com tantas coisas que tem nos afastado do propósito do Senhor. Mas assim como Abraão, a hora que ele desceu para o Egito, ele precisou voltar para o mesmo lugar, assim somos nós aqui. Por conta de atitudes que tomamos, precipitadas, de independência, deixamos o lugar onde nós deveríamos estar e precisamos retomar a caminhada e a jornada. Se ainda estamos vivendo situações onde precisamos tomar decisões, isso, gente, essas decisões não é se eu compro uma casa ou não, é com qualquer questão.
É o que a gente faz com a esposa, com o esposo, com a sogra, com o filho. É o que a gente faz com o nosso trabalho, o que a gente faz com as nossas finanças. Senhor, as minhas finanças não estão dando. Eu acho que eu vou fazer empréstimo, mas espera aí. O empréstimo foi a direção que Deus deu ou o empréstimo é a solução que você encontrou mais rápida? Então, por conta disso, nós estamos nos atropelando. E o Senhor deseja o quê? Que como filhos nós busquemos a face dEle. Mas eu preciso de estratégia. Você acha que o Espírito Santo, que sonda, que nos conhece, ele não é capaz de nos dar estratégia, sabedoria, discernimento para lidarmos com a situação? O Senhor nos dá sabedoria, estratégia e discernimento para lidar com toda e qualquer situação. Nós precisamos nos desapegar de nós precisamos nos desapegar dos conselhos humanos, da precipitação. Por conta da nossa precipitação, ainda temos colhido frutos que têm sido amargosos. Ainda assim como Ló, profetiza, você não está profetizando, estou profetizando nada, estou alertando. O justo vive pela fé, amém? Mas é uma fé que é direcionada pelo Senhor. Não consiste no nosso conselho, ou daquele do banco, né? Ou aquele do parente, larga mesmo, chuta, esse cara nunca te deu valor. Não, isso não é o conselho de Deus. Se nós precisarmos clamar, nos ajoelhar, chorar e jejuar, para ter do Senhor uma direção, o discernimento, a sabedoria de como agir, nós não podemos fazer menos do que isso na nossa vida. Você é cristão? Fiquei com medo. Você é cristão? Então é como cristão que nós precisamos nos portar. Sabendo que porque não adianta nós enchermos a nossa boca e falarmos assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se no momento do aperto não é o Senhor que a gente vai buscar. O Senhor, Ele só é Senhor na nossa vida quando Ele é o centro. Quando tudo é por Ele e para Ele. Mas eu já busquei, o Senhor não deu resposta. Se o Senhor não deu resposta, continua buscando, porque significa que não é para você fazer nada. É aí que muitos de nós tropeçamos, caímos e nos quebramos a cara. Ainda quando alguns quebram a cara e reconhecem, dura ainda quando alguns quebram a cara e botam a culpa no Adams. Foi o irmão lá que não filmou direito o culto. E por conta disso eu estou aqui nessa situação. Gente, nós precisamos aprender a tirar os olhos do meio do nosso corpo. O que tem no meio do nosso corpo? A gente precisa tirar os olhos do meio do nosso corpo e ver o que o Senhor deseja que nós venhamos aprender com a situação. Sabe quando é que a gente amadurece? Como é que a fruta cai da árvore? Chacoalhando. Então todos nós precisamos de um chacoalhão para firmarmos as nossas estacas no Senhor. A casa, ela está edificada na rocha exatamente quando o quê? Quando bate o vento e ela não cai. Agora, se quando bate o vento a gente cai, se quando bate o vento a gente sai correndo atrás do pai, da mãe, berrando, vai para a casa da vizinha ou vai atrás de qualquer outra coisa, significa que que nós ainda não estamos edificando sobre a rocha. Agora nós estamos lá, vamos perguntar a nós mesmos. Você vai dizer o seu nome, eu vou contar até 3, você vai dizer o seu nome, amém? 1, 2, 3. Márcia, você está vivendo por vista ou por fé? Os nossos olhos, eles são traiçoeiros. Os nossos olhos, eles são atraídos pelos nossos desejos. Por conta dos nossos olhos, nós pecamos muitas vezes. Por conta dos nossos olhos, nós também desfalecemos na fé. Porque se todas as vezes em que nós olharmos as circunstâncias, nós desfaleceremos. Porque se nós olharmos as circunstâncias, vamos lá, vamos falar do nosso país? Só um comentário, fala assim, só uma fofoca santa nessa manhã. É um que rouba mais do que o outro. É um comentário de crise e uma crise instalada. E assim, a gente não sabe nem se o Lula vai ficar preso, quanto mais se ele vai devolver o dinheiro. O que dá vontade? De sair correndo, vamos embora daqui, larga aí para os índios, porque não está dando certo. Mas essa é a vista, é olhar pela vista humana e pela fé.
Não, Senhor, o Senhor me plantou aqui nesta terra. E nós profetizamos sobre o vale de ossos secos: haverá vida, haverá justiça, haverá paz, haverá emprego, haverá restauração das finanças. Então aí, como é que nós temos vivido? Eu trouxe uma situação nacional, mas e a nossa situação individual? Estamos olhando por vista ou estamos olhando por fé? Já desfalecemos ou não? Estamos perseverando em oração? Senhor, eu quero uma resposta, eu quero uma instrução, eu quero uma direção, eu quero saber como é que eu tenho que agir. Do que, não vou mais, cansei. Fala assim, isso não te pertence mais. Fala assim, desistir é algo que não te pertence mais. Fala assim, chega de ser ovelha. Fala assim, ovelha fica berrando, pedindo tetê. Você não entendeu? É pedindo tetê, chupetinha na boca. Fala assim, você já cresceu, irmão. Receba do Senhor, se apropria do Senhor toda a autoridade que Ele te deu. Está entendendo? Então o que nós temos que fazer nesta manhã? Nada. O que nós temos que fazer na nossa vida? Não nos conformar com as situações, mas buscar do alto, buscar do Senhor. Como é que nós podemos transformar? Como é que nós podemos mudar? Como é que nós precisamos então nos posicionar diante das situações? Porque toda vez em que nós nos precipitarmos, com certeza nós faremos escolhas erradas. Aleluia. Como é que a gente acessa essa resposta? Como é que a gente acessa o céu? Através dos louvores. Eu não entendo, desculpa, mas eu não entendo. As pessoas virem para a casa do Senhor e o louvor a gente está lá no céu já, e assim, fala, só quem faltou, tá? Gente, fecha o olho e vai buscar. Fecha o olho e vai adorar. Porque se nós recebemos as revelações nesse nível, nós precisamos subimos aqui através da nossa adoração. É preciso fechar os olhos, porque os nossos olhos estão contemplando o que é natural. A gente precisa fechar os olhos para o que é natural, para abrirmos os nossos olhos para o espiritual. Aí sim o Senhor pode vir e nos revelar, porque nós estamos com os nossos ouvidos atentos para ouvir a voz dEle. Então o Senhor deseja nos ministrar, o Senhor deseja nos curar, o Senhor deseja nos impulsionar, mas nós precisamos estar no lugar correto para que isso aconteça. Aleluia. Com a voz de leão, agora você vai falar assim para o seu irmão, fala assim, eu vou nesta manhã tomar esse lugar de adoração, porque nada vai me impedir de me posicionar e de estar no lugar que o Senhor deseja que eu esteja. Aleluia. O Senhor já nos fez mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Aleluia. Então vamos aplaudir ao Senhor. Te louvamos, Senhor. A Ti seja sempre a condução das nossas vidas. Senhor, nós te pedimos, assuma o teu lugar de direito, assuma o teu governo, Pai, sobre as nossas vidas. Ó Senhor que está sentado, seja sempre a honra, seja sempre a glória, seja sempre o louvor. Nós tributamos ao Senhor nesta manhã o cântico dos nossos lábios e a nossa adoração, Senhor, a Ti, nosso único e verdadeiro Deus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Desde o princípio era o verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhado
és o meu amado filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos rendemos, cantando: lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Quem pode crer, quem pode ouvir? O servo de todos é o Rei, mesmo desprezado nos amou. O ramo da vida revelou, por suas feridas nos curou, e todos os povos se prostrarão, cantando: lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Lindo és. À sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua
do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Aleluia, Jesus. Leva-nos, Pai. Leva-nos, Senhor, a um nível mais alto, ó Pai, na tua presença, Senhor. Ah, Deus, que o nosso coração, ó Pai, verdadeiramente, Senhor Deus, esteja disponível, Pai, que o nosso coração deseja estar, ó Pai, na tua presença, Deus. Que nós estejamos, Senhor Deus, dispostos, ó Pai, a pagar o preço, Senhor Deus, para estarmos na tua sala do trono, ó Pai. Não só aqui, Senhor Deus, na igreja, mas na nossa casa, ó Pai. No nosso trabalho, Senhor Deus, no meio dos nossos amigos, Pai. Que nós estejamos, ó Pai, dispostos, Senhor, a estar na tua presença, Deus. Nós desejamos, Senhor Deus, mais de ti, Senhor. Nós queremos declarar nesta manhã, ó Pai, que tu és muito bem-vindo no nosso meio, Espírito Santo. Derrama, Senhor, no meio do teu povo, Pai, um óleo novo, Deus, uma unção nova, Senhor. Que nós possamos, Senhor, receber mais de ti nesta manhã. Ah, Espírito Santo, queremos mais de ti, Senhor. Vem, Pai, vem, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, Senhor. Ah, Jesus, nosso amigo, Santo Espírito. Ah, nosso amigo, venha aquecer os corações. Sim, Deus, vem com cura e todo o seu poder. Vem, Deus, vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo, Santo Espírito. Esperamos, Senhor. Esperamos pelo teu soprar. Venha nos ungir com seu óleo, venha nos ungir. Batiza-nos, Espírito Santo, com seu fogo, vem nos batizar. Sim, Deus, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, Senhor? O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo o teu poder.
bem-vindo. Nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Jesus, nome maravilhoso, plano perfeito de Deus, que você possa adorá-lo, porque Deus teve um plano perfeito. Mandou teu filho para ser crucificado porque te amava, porque me amava. Mas nós cremos na volta, nós cremos que Ele reina, nós cremos que Ele está no trono e que esse nome é maravilhoso, o nome de Jesus. Que você clame: Jesus, Jesus, sem vergonha de nada, porque esse nome é que traz salvação, esse nome é que traz redenção, esse nome é que é o nome perfeito, é o nome que é sobre todo nome, que diante dele todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Glória a Deus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto
louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adorarei, Jesus. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é santo. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Você pode aplaudi-lo, exaltá-lo, bendizê-lo, o amado nosso, o Senhor nosso, o Rei da glória, o Rei das nações. Aleluia. Shalom. Tenham todos uma manhã linda, um domingo abençoado sobre sua vida, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Amém? Eu sei que você já fez isso, mas faz de novo. Olha para o irmão do seu lado, diga para ele que essa semana nova e doce seja para você de um rebento de Deus, e que você seja abençoado, suprido e amparado pelo Senhor em todas as coisas. Eu sei que você também já fez, mas faz de novo. Dá um abraço nele, nela, como se fosse um bichinho de pelúcia. Pega ele, pega ela. Aleluia. Existem alguns abraços que são abraços de cumprimento. Existem alguns abraços que são abraços de carícias, mas existem alguns abraços que são abraços curadores. Eles curam, não é? Eu me lembro, e é uma imagem que não me sai da cabeça. Um dia, nós estávamos fazendo uma caminhada e nós passamos ao lado de uma senhora, e quando nós passamos por ela, a profetisa Márcia olhou para mim e falou assim: meu Deus do céu, o Senhor falou para mim dar um abraço nessa mulher, eu não estou com coragem. Aí nós demos outra volta.
Aí quando nós demos outra volta, nós achamos a mulher de novo. Aí ela falou assim, posso dar um abraço na senhora? Ela falou, claro que pode. Deu um abraço na mulher assim. A mulher olhou para ela e falou assim, sabe, é o primeiro abraço que eu recebi hoje. E esse abraço é tão importante para mim, porque é meu aniversário hoje. Meu Deus do céu, uma senhorinha. Eu acredito que esse abraço foi um abraço curador. Então agora dá um abraço no teu irmão, mas não esse abraço que você deu relaxado assim. Dá um abraço curador nesse teu irmão aí, dá, abraço, pega ele de jeito, isso. Glória a Jesus. Amém? Se assenta, por favor, em nome de Jesus. Estamos, que nem a profetisa Márcia já disse, sentindo a ausência dos nossos adolescentes, porque hoje eles estão em atividade, não é? Eles ocupam esse espaço e quando vão sair faz aquele frisson gostoso. Estamos sentindo a ausência de alguns irmãos também. É porque nós temos o prazer de morar num país que ama trabalhar. Então nós temos feriado, não é? De 9 de julho de 1932. Amanhã é feriado. Só se for para você, apóstolo. Não, para mim também não é. Me disseram ontem, feriadão. Eu falei, não, para mim também não é. Porque 8h30 da manhã eu estou ministrando num café para pastores em Bariri. Então não é feriado também. Mas nosso país tem feriado, então alguns irmãos puderam se programar para visitar familiares, para visitar amigos e também para alguns para descansar, férias escolares. Amém? Férias para eles, né? Inclusive quero dizer para você que o seu filho é uma bênção. Foi uma noite gloriosa. Foi maravilhoso. Eu só queria pedir um favor para você, pai, para você, mãe. Coloca um pouco mais de louvor só na sua casa. Nós percebemos ontem que está faltando louvor nas nossas crianças. Crianças que eu digo esses que estão participando da noite do pijama. Eles não conseguiam saber as canções ontem. Eles tocavam as músicas, eles não sabiam. Então, quando não conhece, é porque o louvor está faltando. É porque, às vezes, o secular está tocando mais em casa do que o louvor. Então, procura colocar um pouco mais de louvor em casa. Outra coisa que precisa colocar um pouquinho mais é leitura da palavra, da Bíblia. Ah, mas eles não gostam, eles não gostam. Mas se você também não gostar, eles não vão gostar. Se você não lê Bíblia em casa, eles também não vão ler. Então, de vez em quando, assim, não estou dizendo todo dia, toda hora, para não ficar uma coisa chata, mas de vez em quando, assim, um dia sim, um dia não, lê um texto com eles na mesa, porque está faltando um pouco de conhecimento bíblico. Eu acho que a profetisa Márcia estava falando isso, que a gente começou um trabalho na vida deles, e vocês precisam continuar. Eu sentei com eles um pouquinho também à noite, falei algumas coisas assim, bem relacionadas à idade deles mesmos. Porque o propósito da nossa noite do pijama é qual? Nos passos de Jesus. E a pergunta que eu disse para eles dá para andar nos passos de Jesus na universidade? Se hoje a gente está tendo dificuldade para viver. Então, é um despertamento que nós queremos dar, porque os nossos jovens e adolescentes estão sendo atacados. Eu vejo porque eu tenho 2 adolescentes em casa, coisas que eles têm acesso hoje que eu jamais imaginei pensar na minha época. Então, hoje eles estão muito mais avançados do que nós. Mas eu disse para eles, o problema de vocês é que vocês se acham mais espertos do que a gente. Vocês se acham mais espertos do que os vossos pais. E quando os seus pais dizem não, eu disse para eles ontem, é porque o seu pai está querendo que você seja privado de você não passar pelo que ele já passou. Porque os nossos filhos são assim, eles olham para nós, chamam a gente de quadrado, careta, que a gente está atrasado, você não entende os nossos papos. Mas, na verdade, é que a gente precisa preparar um caminho para eles serem bem-sucedidos. Então, a gente lembrou eles ontem, mas foi uma noite gloriosa. E teve uma vigília que foi feita com eles à noite, madrugada, foi um momento de muito quebrantamento, glória a Deus por isso. E há uma estrutura de pessoas, né, voluntários, que se organizaram para que isso tudo pudesse acontecer, pessoas que doaram, mantimentos, enfim, foi algo tudo muito lindo. As professoras, boa parte delas, dos 2 finais de semana, deixaram suas casas para dormir aqui, para estar aqui, e foi muito bom. Que Deus abençoe você que permitiu seu filho participar, você que incentivou seu filho a participar.
Agora procure buscar uma cadência, quinta e domingo, quinta e domingo, quinta e domingo. Se esforce para estar na igreja, para que todo o trabalho que se foi iniciado possa ser concluído em nome de Jesus. Amém, amados? Se você precisar entregar dízimos e ofertas, nós temos envelopes disponíveis para você. Os pastores vão passar nas suas laterais aqui dos corredores. Se você precisar, você levante sua mão, eles vão entregar a você. Enquanto isso, eu vou lembrá-los acerca de alguns breves e curtos recados aqui da nossa comunidade. Estamos vindo de uma semana bastante gloriosa, porque vivemos de segunda a sábado as nossas 6 madrugadas de oração, das 5h30 às 6h30. Nós declaramos a porção do Pai sobre os meses do segundo semestre, não é? Nós ficamos surpreendidos, nós tínhamos mais de 100 pessoas por madrugada aqui, glória a Deus, foi muito bom. Foi meio difícil cercar essa vez aqui, como a gente sempre faz, não é? Mas foi muito bom. Terminamos no sábado, às 6h30 da manhã. Fizemos decretos em favor da nossa comunidade, em favor da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação. Como sempre fazemos, não é? Oramos por propósitos estabelecidos e compartilhamos da palavra. Então, estamos vindo de uma semana bem repleta de busca ao Senhor. E essa semana, a programação volta ao normal. Segunda-feira, amanhã, às 8 da noite, lá no cenáculo, nós temos intercessão. Você que gosta de orar, de clamar, de se envolver com a oração, esteja conosco. Às vezes nós convidamos as pessoas para a intercessão e as pessoas falam assim: mas eu não sou intercessor porque você fala que intercessor é chamado. Claro, para interceder todos nós somos chamados, mas nem todos nós somos intercessores. Existem alguns que já são vestidos e revestidos com essa autoridade para ser intercessor. O intercessor, ele entra na frenda da rocha, na brecha. Então ele entra entre a pessoa e o inimigo. Olha para o inimigo e diz: aqui nessa pessoa você não toca porque eu estou aqui no nome de Jesus. Então esse é o intercessor. Ele tem uma visão alongada, ele consegue mapear, né, a esfera celestial. Então esses são os intercessores. Agora, interceder todos nós devemos. A oração é um combustível para todos nós. Então, se você desejar, há um tempo de busca pessoal, também amanhã, e também depois um período para fazer decretos acerca dos propósitos que nós temos. Terça-feira, nós temos costumeiramente aqui a Escola da Bíblia. Eu sou suspeito de falar porque sou eu que ministro a maior parte das aulas. Então, nós iniciamos o estudo de Hebreus, e é uma carta lindíssima. Se você desejar, esteja conosco terça-feira. É uma aula muito grande, ela tem 12 páginas. Então, acho que nós chegamos na 6ª página agora. Mas é muito rica de informação. Então, as nossas aulas, nós estamos vendo todos os livros da Bíblia. Já fizemos o Velho Testamento, estamos em Hebreus, o Novo. E nós temos um resumo de cada aula. Então, você vai ter livro por livro, você que está participando, resumido, né? Então, esteja terça-feira conosco também no cenáculo às 8 da noite. Quinta-feira, nós temos o nosso culto da família e certamente há uma palavra que o Senhor liberará acerca de mim, acerca de você, para desfrutarmos disso. Você que é jovem, sábado agora tem rede de jovens. Às 8 também lá no cenáculo, você é convidado a participar de um propósito, quem eu sou. Nós já estamos preparando os nossos jovens para o nosso retiro que vai acontecer em outubro. Então, todas as ministrações já são degraus também para levá-los ao entendimento acerca daquilo que nós desejamos inserir, compartilhar e extrair deles lá no retiro no mês de outubro. Domingo próximo nós temos a celebração normalmente, e eu queria chamar a atenção para os 2 últimos domingos desse mês, que esse mês tem 5 domingos, que bênção, não é? No dia 22, nós vamos ter culto especial para a família. Então, de hoje até o dia 22, eu gostaria que você abrisse um propósito de oração para você estar com a sua família, os crentes e os não crentes. Fala para o teu irmão, os crentes e os não crentes. Isso. Então, nós fizemos isso em janeiro e vamos fazer isso em julho também. E faremos de novo em dezembro. Nós vamos comer do pão e beber do cálice junto. Não é a ceia oficial da igreja, que já foi domingo passado. É um propósito que nós fazemos anualmente, para que você e sua família possam comer do pão e beber do cálice juntos. Então, ore. Mas aquele povo lá é perturbado, misericórdia, não vem na igreja. O pior da sua casa se converteu. Olha para a esquerda e para a direita, veja quem é. Isso, o piorzinho de lá da casa já se converteu, já é crente. Amém? Então fica tranquilo que está tudo certo, eles vão estar aqui celebrando o Senhor. A não ser que você não queira, não é? Porque é uma ação de fé que você vai aplicar.
E no dia 29, nós vamos celebrar mais um culto do amigo. Então, se você desejar, nós vamos preparar aqueles convites, como sempre. E no próximo domingo, você já vai ter disponibilidade dele, para você convidar algumas pessoas que você queira, né, orar com ela, abençoar a vida dela. Até porque, quando nós conhecemos o Cristo ressurreto, nós queremos impartir na vida das pessoas. Então, é uma oportunidade para você convidar pessoas para estar conosco. Aí, nós vamos ter também, no próximo domingo, dia 15, e no dia 29, mais 2 cultos garagem, que é o culto que nós fazemos na garagem da casa da pessoa, não é? Dia 15 de julho, às 7h30, lá no Jorge Atala, na casa do seu Dirceu, da dona Clarice, que, por incrível que pareça, são os meus pais. Se não fizer culto lá, minha mãe surta. Tem que fazer culto lá. Minha mãe surta se não fizer culto lá. Então, tem culto lá na casa da dona Clarice, dia 15, e no dia 29, tem mais um culto lá no Paraty. Até os meninos que cuidam desse ministério falaram: meu Deus, qual é o mistério que Deus tem no Paraty? Porque é o 3º culto que a gente vai fazer lá. 3 seguidos assim, ó. Então nós temos mais esse culto dia 29, para que você possa compartilhar, estar também, não é, junto conosco, indo na casa do irmão, abençoar. Os irmãos que recebem o culto garagem convidam os seus vizinhos, os seus parentes. É uma forma de nós levarmos a palavra aos domingos à noite, já que nós não temos atividade aqui na comunidade. Então, se você desejar receber o culto garagem na sua casa, ao término do culto, passe ali na secretaria, aqui nesse balcão na minha direita e na sua esquerda, e se inscreva lá. Fala: olha, eu quero receber o culto garagem lá em casa, e você vai entrar na sequência. Por enquanto, nós estamos realizando 2 cultos por mês. Por quê? Porque dia 5 de agosto, nós vamos fazer o primeiro culto experimental, que dividi-lo em 2 horários. Então, dia 5 de agosto, que é ceia, é o primeiro domingo do mês de agosto, esse culto que você está hoje, às 9, vai começar às 8, e ele vai acabar às 10, se Deus quiser. E aí, o outro vai começar às 10h30 e vai acabar 12h30. Amém? Por quê? Porque nós temos uma palavra e nós queremos essa palavra, e Deus só pode agir quando nós retornamos a Ele a palavra. Quando que Deus me abençoa e Deus te abençoa? Quando você recebe a palavra que Ele ministrou acerca da sua vida. E quando essa palavra causa um grafos em você, ela grafa em você e você retorna a ela. Então aí o Senhor libera a porção. Ele liberou uma palavra para nós. A palavra é qual? Redenção. Então, porque Ele liberou essa palavra, nós vamos retornar a Ele essa palavra. Então, o primeiro passo nosso é esse, preparando horários. Então, tem alguns irmãos que gostam de dormir até um pouco mais tarde. Por exemplo, hoje mesmo, alguns de vós, se tivesse o culto 10h30, você viria no das 10h30, porque sua cara está só o sangue. Então, você viria no das 10h30, e depois, irmãzinha, o seu marido ia levar você a comer um churrasco na churrascaria. Então, nós... transmitindo isso, irmão? Irmãzinha, deixa eu falar uma coisa para você. Você sentou na mesa farta hoje, na hora do almoço. Comeu bem. À noite, à tarde, para vir para a igreja, também comeu muito bem. Ela é uma mulher privilegiada, que tem um marido que ama o fogão. Mas pode deixar. Amados, eu levo ela para comer fora todo dia. A gente come marmita toda semana. Aleluia. Essa semana ela comeu 3 vezes seguida aqui na cozinha da igreja, irmão. Quer mais privilégio que esse? Não foi? Aleluia. Ô, mulher de Deus. Então, aí o seu marido vai tirar. A gente já montou esse cronograma de culto para isso, irmãzinha. Por você falar assim para o marido assim do sábado: ah, bem, vamos dormir até mais tarde, chuchu. Vamos no culto às 10h30. Aí ele vai ficar todo feliz. Aí quando você estiver saindo de casa, você fala para ele: vamos hoje lá comer um churrasquinho? Aí ele vai. Glória a Deus. Amém? Agora, quando você acordar inspirada, irmã, você acorda para vir para o culto às 8. Aí você já deixa a batata cozida para fazer nhoque. Aí você já deixa tudo pronto. Aí você sai daqui e vai lá fazer comida. Glória a Jesus, aleluia. Amém? E depois a gente abre um culto de tarde, depois a gente abre um culto de noite. Glória a Deus e aleluia.
Amém? Então, dia 5, nós vamos fazer um primeiro culto experimental, até para que a gente possa dividir as nossas equipes. Se você, irmão, irmã, que deseja servir no corpo, no reino, e desejar trabalhar com esses equipamentos aqui, ó, ajudar os irmãos a fazer transmissão, procure o Gabriel no final do culto, dê seu nome lá, para que você possa fazer parte dessa turma de evangelista eletrônico, porque eles evangelistam eletronicamente. Estava dizendo para eles que é um chamado isso, não é? É a forma de você prestar um serviço no reino, para que a informação, a palavra chegue na casa das pessoas. Então, se você desejar, procure o Gabriel ao final do culto, que nós vamos marcar um treinamento para você. Eu vou me inscrever só se for para pilotar essa daí, ó, que eu acho essa fera. Não, isso aí é promoção, irmão. Você primeiro começa, né, Daniel? O Daniel não começou lá. O Adams também não, eles começaram com aqueles robozão grandão que a gente tinha ainda, viu, irmão? Agora que essas bonitinhas aí, mas se você desejar, procure o Gabriel, sempre é muito bom. Precisamos também de homens. Faltaram? Precisamos também de homens voluntários que se doem, pelo menos um culto por mês, para você ajudar a gente a olhar os veículos lá fora, porque agora você tem que dar uma volta muito grande lá. Amém? Glória a Deus. Vamos orar pelas finanças? Tome na sua mão seu dízimo, a sua oferta. Oremos juntos, no nome de Jesus. Pai, te damos graças nessa manhã, te exaltamos por todos os teus benefícios para conosco. Benefícios esses, ó Pai, que o Senhor tem suprido a cada um de nós em tempo oportuno. Obrigado, Senhor, pela providência. Obrigado, Senhor, pela provisão. Obrigado pelos teus milagres. Obrigado, Senhor, pelo teu favor. O Senhor garante pela tua palavra que prosperidade é um dom do Senhor. E porque é um dom seu, Senhor, nós desfrutamos disso. Reprovamos, ó Pai, a imposição de mamon na nossa vida, que queira, Pai, nos tornar amantes do dinheiro. Nós não amamos o dinheiro, amamos a Tua palavra, e porque desfrutamos a Tua palavra, Senhor, vivemos a prosperidade. Abençoa o empregado, abençoa o empregador, abençoa o profissional liberal. Faça deles, ó Pai, homens honrados, mulheres honradas em todas as coisas, que tenham, Senhor, para dar e não tomarão emprestado, no nome de Jesus. Sejam eles benditos em todas as coisas, que as suas colheitas sejam a 30, a 60, a 100 por 1, segundo a proporção de fé de cada um. Oro, abençoo e profetizo, Pai, o seu milagre sobre os teus eleitos e eleitas, em nome de Jesus. Diga comigo: Senhor, todas as minhas finanças são consagradas ao Senhor. Me dê direcionamento, Senhor, todos os dias, para que eu possa aplicar os recursos que não são meus, mas são seus, diante de tudo aquilo que o Senhor confiar nas minhas mãos, em nome de Jesus. Amém? Se você tem algo para entregar e apresentar ao Senhor, sai do seu lugar bem feliz e vem até o altar adorando e orando em nome de Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar.
Você pode aplaudir o Senhor bem forte, dando a Ele toda a glória, todo louvor, toda adoração. Aleluia! Glória a Deus! Ao término do culto também, você que tem filho que participou da noite do pijama, você, por gentileza, dê a volta na Amaral Gurgel para retirar, né, os colchões, os pertences dos seus filhos. E caso seu filho participou semana passada e esqueceu alguma coisa, está lá no departamento de achados e perdidos. Até daqui a pouco. Passando esse culto, vai para doação. Aleluia. Glória a Deus. Esqueceu o cobertor, algumas coisas aqui, não é? Mas, amados, eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, no Salmos, capítulo de número 42. Salmos, capítulo 42. Eu quero, em poucas palavras, um pouco tempo, compartilhar uma palavra com você, e eu tenho certeza que o Senhor vai trazer algo lindo e doce para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Salmos 42, é um salmo bastante conhecido. Você que tem o hábito de fazer leitura e grafar, certamente está grafado esse versículo. Salmo 42, verso 1. Quando você encontrar, você fala, aleluia. Muito bom. Salmo 42, verso 1 diz assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Você pode dizer essa frase no final? Onde está o teu Deus? Repita comigo, Espírito Santo. Eu escolho nessa manhã levar os meus pensamentos e toda a minha mente cativa ao senhorio do Espírito Santo. Senhor, que nenhuma fortaleza do meu adversário prevaleça contra a minha vida, que toda mente de combate e de resistência que possa impedir o fluir do Senhor na minha vida, seja vencido agora, denunciado agora, em nome de Jesus, amém. Amados, quinta-feira eu ministrei uma palavra aqui sobre fé. Eu coloquei um título nela, como se fosse para que a gente pudesse colocar título nas coisas de Deus, né? Mas era para a gente tomar uma base: fé inabalável. Você pode dizer isso comigo? Fé inabalável. E uma das minhas preocupações era trazer um entendimento a todos que estavam aqui, acerca de que fé é diferente de unção. Unção, ela se move por níveis, e a fé se move por dimensões. Então, quando nós olhamos para um prédio, nós olhamos para ele que ele tem vários andares, ele tem um tamanho. Existem prédios de 3, 4 andares, existem prédios de 20 andares, de 30 andares. Então, os andares, cada andar que você passa, olhamos para eles e entendemos como níveis de unção. Ou seja, à medida que eu e você vamos nos movendo em Deus, então nós vamos subindo degraus nele para se cumprir um texto bíblico, que as coisas do reino são de glória em glória. Então todos nós começamos a nossa caminhada, a nossa jornada com Cristo, engatinhando, dependendo do Senhor a cada dia. E à medida que nós vamos tomando maturidade, fala essa palavra comigo, maturidade. O que é maturidade? Maturidade não é idade. A maturidade é o quanto eu estou pronto e preparado para suportar as pressões que virão diante de mim. Pressões essas que todo odre novo passa, quando o vinho novo é colocado sobre ele. O vinho novo vai no odre novo para que o odre novo suporte toda a fermentação natural da uva. Por isso que o Senhor menciona que o vinho novo não pode vir em odres velhos, tem que vir em odre novo. E eu já falei algumas vezes aqui que nós precisamos a cada dia nos apresentar a Cristo e em Cristo como um odre novo, pronto para receber a cada dia o vinho novo que vem sobre nós. Até porque Deus trabalha com coisas novas em todo o tempo sobre mim, sobre você. Deus não é um Deus que trabalha com o passado. Deus trabalha com o nosso presente para levar-nos para o nosso futuro. Olha para o teu irmão e diga isso para ele: Deus não trabalha com o nosso passado.
Diga para ele trabalha com o nosso presente para levar-nos ao nosso futuro. Então, o meu passado de erro, por exemplo, da minha vida errada sem Cristo, ele já foi deletado, ele já foi arrancado, ele já foi lançado no mar do esquecimento pelo Senhor. E todas as vezes que o meu inimigo se levanta e tenta apontar o meu passado, eu tenho hoje o sangue do Cordeiro para dizer para ele que através da morte da cruz, do meu Cristo, do nosso Senhor, eu tenho vida eterna e abundante no Senhor. Para quê? Para que eu possa viver o meu hoje, o meu presente, na promessa que o Senhor tem, no propósito que o Senhor tem, para que eu possa desfrutar desse futuro. E que futuro é? Um palácio que ele tem para mim, uma fazenda gloriosa, uma casa gigantesca? Também, até porque você já está construindo isso. Mas na verdade, o que ele tem para nós é um palácio celestial. O que ele tem para nós é a morada eterna, é a vida eterna com ele, a qual nós nos apresentaremos como noiva do Cordeiro. Para o teu irmão não dormir, fala para ele: noiva do Cordeiro. Então, quando nós vemos a unção de níveis, é quanto mais você vai se lançando em Deus e se maturando, estando pronto em maturidade para suportar as pressões, Deus vai incumbindo você de autoridade. Então é a sua intimidade que vai gerar o seu avanço de uma unção maior, e quanto mais unção você vai alcançando no Senhor, maior autoridade Ele vai confiando a você e mudando os níveis de guerra. Não sei se você percebeu, mas quando você começou a caminhar com Cristo, as lutas eram bem rasas, era uma lutinha básica. Agora a luta começou a subir um pouquinho, e você vai subindo, a luta vai subir mais um pouquinho. Então você não vai mais lutar com demônio não, você vai lutar com gigantes agora, até porque os gigantes são as plataformas de Deus para promover a mim e a você. Eu estava dizendo numa comunidade que eu preguei sexta-feira, que é interessante, né? Eu gosto de falar do gigante Golias e do Davi, mas de vez em quando Deus tem que permitir que os Golias, eles se apresentem diante de mim e de você. Me pergunte por quê? Para despertar o Davi que está dentro de mim e de você. Porque de vez em quando a gente sossega, porque de vez em quando a gente adormece, porque de vez em quando a gente fica meio sonolento, de vez em quando a gente se acomoda, de vez em quando nós entramos num comodismo, e precisamos lembrar quem somos. Eu amo olhar para a vida de Davi, porque Davi me inspira, que ele tinha nas suas mãos uma espada para guerrear, ele tinha na outra uma harpa para adorar, mas ele tinha aqui um coração de servo que ele amava servir. Então é necessário eu e você termos entendimento disso. Quanto mais unção, eu vou alcançando a autoridade e os níveis de guerra. Agora a fé, ela já é uma dimensão, então ela já é o tamanho do prédio. E na quinta-feira eu forçava os irmãos a ter entendimento e tentando extrair deles qual é o tamanho da sua fé. Porque fé não é pedindo a Deus, fé não é participando de cultos, fé não é se formando numa escola teológica, fé não é o quanto de livro você está disposto a ler por dia ou por semana, e nem quantas vezes você leu a Bíblia. Fé é uma ação, fé é algo que você vive diariamente, ou você tem ou você não tem. Se você tem, qual é a proporção dessa fé? Qual é a dimensão dessa fé? O que esta fé consegue destravar na minha vida e na sua? Você, que membro aqui, me ouve falar muito duas palavras. A primeira delas é propósito. Repete comigo: propósito. A propósito, diga para o irmão do seu lado: você nasceu para um propósito. E a segunda palavra que você me ouve falar muito aqui, ela é uma junção de duas palavras, é crise de identidade. Hoje, nós sabemos que temos um propósito, e você profetizou na vida do teu irmão, que você nasceu para um propósito. Mas por que muitos não alcançam o propósito? Porque muitos ainda vivem crise de identidade. E por viver uma crise de identidade, não saber quem é em Cristo, não consegue alcançar o seu destino profético. Então o nosso papel hoje como igreja moderna, e a igreja do século 21, a igreja que tem acesso a muitas coisas, e eu falo isso em vários cultos aqui, que privilégio é o nosso. Os nossos pais na fé não tiveram acesso a coisas que nós estamos tendo. Os nossos pais na fé não tiveram acesso a revelações que nós estamos tendo hoje. Para nós é um privilégio ser crente no século 21. Repete comigo: para mim é um privilégio ser crente neste tempo. Só que infelizmente nós somos crentes meio covardes, porque de vez em quando a gente
esfria. De vez em quando a gente tira um pouco o pé do acelerador. De vez em quando a gente quer lançar mão das coisas que Deus nos deu. Vira e mexe você ouve irmão dizendo assim: vou parar de ir na igreja porque parece que Deus está me abençoando. Eu vou parar de servir o Senhor no corpo, no reino, porque uma crise aqui, uma crise ali. Só que eu não vejo ninguém deixando de trabalhar, por exemplo, porque Deus não está fazendo isso. Eu não vejo ninguém largando algumas coisas, eu só vejo elas largando as coisas do reino. E o que mais me preocupa é, por que as pessoas largam as coisas do reino? Porque há crise nelas. Porque de fato elas ainda não descobriram quem são e nem o valor da unção que o Senhor depositou nela. O problema nosso é que nós não reconhecemos muitas vezes a unção de Deus que está sobre mim e sobre você. Na aula da escola da Bíblia eu falo muito com os irmãos acerca de guerra. E a gente aprende algumas coisas que são simples na nossa caminhada. Por exemplo, o que é mundo espiritual? Acima do fio da cabeça, do fio do cabelo. Faz assim, por favor, com a sua mãozinha. Acima do seu cabelo já é mundo espiritual. E foi uma guerra travada para você estar aqui. E você não faz ideia da guerra que foi travada para você se converter. Você não faz ideia da batalha que foi travada para que eu e você se rendêssemos aos pés de Cristo. Mas na verdade nós, sabendo disso e sabendo da unção que foi confiada em nós não muitas vezes honramos o Senhor ou não, retornamos para Ele como deveríamos. Você percebeu que a tendência natural do ser humano é relaxar as coisas com Deus? Preste atenção no que eu vou te dizer, olhe para mim. Domingo, eu apresentei para você um versículo, domingo passado, que nós tomamos como base para o mês de julho. Qual é o propósito desta igreja para o mês de julho? Mês do... Está vendo? Algumas pessoas se lembram, mas qual é o propósito desta igreja para o mês de julho? Mês do avivamento. E o que é avivamento? Recomeçar, ânimo novo, reanimar. E qual é o texto que nós usamos como base? Abacuque. O Abacuque, ele brada ao Senhor: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos notifica ela. No meio dos anos, Senhor, notifica elas, e na tua ira lembra da misericórdia. Então eu disse para os irmãos que nós estamos num período perigoso. É o meio. O meio, ou você continua a jornada, ou você estaciona e retrocede. E nossa caminhada com Cristo, ela não pode ser de retrocesso, porque retroceder agora é vergonha para o reino. Olha para o teu irmão e diga para ele: retroceder nesse ponto é vergonha para o reino. Então qual é o propósito, qual é o anseio do Senhor? Que a obra dele seja avivada, animada, reanimada em mim e você todos os dias, para que nós caminhemos, alcancemos os anseios e os propósitos que ele tem para nós. Então, nesse período de avivamento, nesse período de nova estação, de novo ciclo, o Senhor está chamando a gente para reorganizar algumas coisas. Domingo passado ele disse que nós deveríamos nos arrepender, e o Senhor nos convocou como corpo a se prostrar e se arrepender. Mas nós, por muitas vezes, abandonamos as coisas do Senhor por coisas muito pequenas. Eu estava dizendo acerca da unção que o Senhor investiu em mim e você. Eu estava dizendo acerca de pessoas que o Senhor investiu para alcançar a mim e a você. Eu estava dizendo acerca de comissão, de vocação que o Senhor colocou em mim e você. Para quê? Para que avançássemos, para que fôssemos e pudéssemos gerar pessoas para o reino. Mas nós temos dificuldades às vezes para viver assim. E hoje, você que já desceu as águas do batismo, hoje, dia 8 de julho de 2018, você está no mesmo pique do dia que você foi às águas do batismo? Você está tão animado como aquele dia? Você está tão certo que Cristo é o Senhor da sua vida, como naquela manhã, ou naquela tarde, ou naquela noite, não sei que dia, não sei que hora, nem sei onde você se batizou, mas você está tão crente, está tão animoso e fervoroso como aquele dia, você está tão apaixonado pelas coisas do reino, como estava aquele dia. Dá licença, eu vim aqui no culto hoje para ver um negócio desse. É impossível estar daquele jeito, porque você não faz ideia das lutas que eu passo. Mas então, se luta for motivo para nós diminuirmos a intensidade e a paixão e o amor por Cristo, alguma coisa está errada, não no Cristo, mas em nós.
Porque na verdade ele nos lembra que nós devemos lembrar aonde nós caímos e abandonamos o primeiro amor. E alguns cultos atrás eu disse que se eu e você perdermos o primeiro amor, nós perdemos tudo. Porque é o primeiro amor que me impulsiona, é o primeiro amor que me faz estar aqui. Eu contava para os filhos de vocês que estão participando da Noite do Pijama, que essa semana eu peguei uma gripe alérgica. Eu fui fazer uma graça na minha casa, fazer uma faxina para agradar a minha esposa. E quando eu fui lavar o quintal, subiu uma poeira, e eu percebi naquela hora que aquela poeira não me fez bem, e eu não percebi que começou a fechar minha garganta no final do dia, e eu não tomei um medicamentozinho para reprovar esse negócio, e eu acabei pegando uma gripe alérgica e fiquei mal todos esses dias. Orei essas madrugadas aqui com a garganta doendo e tossindo igual louco, e ministrei quinta-feira, ministrei sexta-feira à noite. Ontem eu acordei com vontade de ficar em casa, mas o primeiro amor, ele me constrange, que não dá mais para eu ficar limitado nas minhas coisas, nas minhas limitações, por causa do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Pelo amor do Cristo, a minha vida, eu não posso mais me limitar em servir ao Senhor, em anunciar as suas boas novas. Então nada mais pode me segurar. Isso é o primeiro amor nosso, que não pode morrer. A propósito, pergunte para o teu irmão, como anda o seu primeiro amor? Se eu pegasse o microfone e passasse para cada um de vocês, perguntando para você, como anda o seu primeiro amor? Alguns de nós até teríamos coragem de dizer, o meu primeiro amor está bem raso. Meu primeiro amor, já nem sei o que é primeiro amor. E nessa declaração nós vamos colocar um monte de justificativas, porque nós somos muito bons para justificar, e nós somos muito bons para apontar, mas somos muito ruins para avaliar. Nós temos dificuldade de contar os nossos defeitos. Quando você se apresenta para as pessoas, você se apresenta contando os seus defeitos. Olá, Rafael, eu sou Paulo, sou chato, sou uma zica, tenho um sentimento assim de perfeccionismo, gosto das coisas arrumadas. Você se apresenta assim? Eu tenho chulé. Você se apresenta assim? Você se apresenta dizendo assim, eu sou fulano. Quando você vai fazer uma entrevista lá na empresa, o seu patrão te chama para subir você de cargo, você só vai falar as suas virtudes, você não vai falar, eu sou chato, eu sou uma mala, eu sou murmurador. Murmura, você fala? Não fala. Nós somos muito bons para apontar nos outros. Está vendo? Mas é murmurador aquilo ali, viu? Deus me livre. Aquilo ali é uma zica, mas somos difíceis de olhar para dentro de nós. Então, o Espírito Santo do Senhor deseja sacar algumas coisas de nós. A nossa vida, ela é cheia de marcas. Por exemplo, existem pessoas que trazem no seu corpo marcas. Marcas talvez por causa de uma cirurgia, né? Eu nunca tive uma marca de cirurgia. Tive até o dia que eu descobri que eu tinha um problema na vesícula, tive que sacar. Então eu tenho pequenas marcas da cirurgia que foi feita. Existem pessoas que às vezes sofreram um acidente, então ela traz cicatrizes do braço, traz cicatrizes nas pernas, traz alguma marca específica. Alguns trazem marcas de nascença, né? Alguns uma pinta, uma mancha, alguma coisa. Se você olhar, por exemplo, nas minhas mãos, e você olhar aqui em cima das minhas mãos, você vai pensar que eu não lavei a mão, porque a minha mão aqui ela tem um monte de mancha, aqui parece sujeira, mas é mancha, é nascença, não é? Então são marcas que eu trago. Existem pessoas que trazem marcas que elas não são apenas no corpo, elas não ficam escondidas, elas são visíveis. Às vezes são marcas nos olhos, marcas na testa, não é? Em lugares que é fácil das pessoas olharem. Marcas que levam você a alguns lugares. Já te contei algumas vezes que todas as vezes que eu quero lembrar de um acidente que eu sofri trabalhando, é só eu olhar para essa mão aqui, porque aqui tem uma cicatriz da mão que eu sofri um acidente naquele trabalho. Então quando eu quero lembrar daquele dia, eu olho para cá. Nosso corpo é cheio de marcas. Mas essas marcas que elas são visíveis, elas muitas vezes elas são disfarçadas pelo vestiário que nós temos, são apenas marcas do nosso corpo. Mas existem algumas marcas que elas não estão no corpo, mas que elas estão na nossa alma. São marcas que estão dentro, que nós podemos chamá-las de memórias. São coisas que nós vivemos, são coisas que nós passamos. E quinta-feira, quando eu orava aqui, depois de ministrar, por um leve momento eu fiz uma oração e toquei
que o Senhor ampliasse nas pessoas a fé nas suas emoções. E quando eu toquei nessa palavra emoções, algumas pessoas que estavam aqui começaram a chorar. Algumas outras mudaram o seu semblante. O Espírito Santo me disse: você está vendo, Paulo? Você está vendo por que a minha noiva hoje, ela cresce no tamanho, mas ela não se sustém? É porque ela tem o entendimento de quem eu sou, mas as suas emoções as impedem de alcançar o que eu tenho para elas. As suas emoções, Paulo, ainda estão fragilizadas. As emoções de muitas pessoas ainda estão atachadas, ataviadas, presas. Elas estão arraigadas em situações e as suas emoções as impedem de alcançar o propósito do Senhor. Existem pessoas que elas saem do culto ou saem do seu devocional de oração muito disposta a viver propósito de Deus. E você me ouve falar muito de propósito. Fala assim comigo: propósito. A palavra propósito, na sua origem, significa um desenho. Então, quando você tem um propósito, você tem um desenho. Eu falei: meu Deus, como que eu posso exemplificar para eles o que é propósito? Peguei a planta do Lucas. O Lucas é um irmão aqui da igreja, muito habilidoso, que pegou o nosso rascunho que nós tínhamos da transformação desse espaço ali da reforma e transformou num desenho muito bonito. Isso aqui é um propósito. Esse propósito aqui era o propósito que nós entregamos nas mãos dos pedreiros. E dissemos para eles, quando nós os chamamos aqui: nós temos um propósito. O propósito é transformar esse galpão nisso daqui. Deus tem um propósito comigo. Deus tem um propósito com você. Deus tem um desenho arquitetado acerca de mim e acerca de você. Deus tem um desenho arquitetado acerca de todos nós. Ele tem um desenho pronto, projetado acerca deste corpo chamado Ventos de Avivamento. Para quê? Para que nós possamos viver o propósito. Qual é o projeto do meu adversário, do seu adversário, do nosso adversário? Que esse propósito seja frustrado. E você me ouve falar isso aqui quase que em todos os cultos. O diabo não quer desviar você. O diabo não quer tirar você da igreja. Ele só quer distrair você da igreja, para que você viva fraudulentamente, relaxadamente, de qualquer forma, de qualquer jeito. Eu estou presente pelo menos, ou estou dentro do corpo. Mas no seu corpo, um membro morto, um membro doente, põe você na cama. Um membro do seu corpo com problema anestesia você inteiro. Você já comeu demais? Que bobo que eu fui, não? Dá um exemplo desse, que pergunta mais fora do... Mas você já comeu demais, assim, ó? Sabe aquela costela que você comeu de panela? Foi meu Deus do céu. Aquela costela na panela que você fez e ela ficou um pouco gordurosa. E você, aquela loucura, a concupiscência dos olhos fez você chegar lá e fazer aquela oração. Já comeram? Vocês já não comeram, comam, porque o resto é meu. Sabe, aquela concupiscência, depois aquela coisa ficou impregnada, não é? Ficou... Você passou mal, não é? A coisa não... A fadiga, né? Aquela coisa, a gente passa do limite. Todo o nosso corpo começa a sofrer, não é? E alguns sofrem com aquele órgãozinho chamado fígado. E aí o fígado fica ruim, a boca fica amarga, a cabeça fica meio zoada. E o que o seu corpo fala? Cama, 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 apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, cama, 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 cama. É assim. O que esse órgão que não conseguiu digerir o excesso da sua comida fez com o seu corpo? Parou ele. Qual é a artimanha de Satanás para parar um corpo ministerial? Colocar crise no membro do corpo, porque todo o corpo paga junto com o problema. Seria muito fácil, por exemplo, se você comesse demais e largasse o bucho em casa, abrisse aqui com zíper, fala: seu bucho, você está mastigando aí, você vai ficar em casa, pega o bucho reserva, coloca, eu vou dar um rolezinho. Você já pensou que coisa fantástica? Não, e Deus foi tão fabuloso e tão tremendo e maravilhoso, que Deus deu a boca para falar e mastigar. Você já imaginou se a boca fosse só para falar? Sangue de Jesus, o culto acabaria às 5 da tarde.
Porque você já imaginou se você sentasse na mesa da sua casa, em vez de você fazer essa manobra aqui, você fizesse assim? Catava o prato e já fazia assim, ó. Você já viu gente apressada a comer? Você fica em paz quando tem gente apressada comendo do seu lado? Eu fico apavorado, gente. A pessoa não mastiga, ela não prova o sabor, não é? Ela não consegue provar, ela quer sair depressa, porque parece que... Você já imaginou se a boca fosse aqui na barriga? Misericórdia! Então, se o seu organismo, por exemplo, o seu corpo, tivesse com algum problema, por exemplo, hoje você que está com a cabecinha lá, lá onde você está com a cabeça, se você pudesse arrancar a sua cabeça e vir para o culto hoje sem a cabeça, ou com a cabeça reserva, seria muito prático a gente pudesse trocar. Está doendo o braço hoje, mas que nem a boneca, aqueles bonecão que você tinha, irmã. Arranca o braço, põe o braço reserva, seria muito fácil. Mas quando o nosso corpo não está bom, a gente tem que tratar aquele órgão, mas no mesmo corpo. Hoje, eu preciso dizer para você que o que você e eu lemos é o que muitas vezes alguns de nós está passando. A sua alma brada dentro de você: onde está o teu Deus? Está firmado na palavra, está firmado na igreja, desceu as águas do batismo, mas há uma crise. Há uma crise das emoções que a faz ficar presa, não a deixa fluir. São complexos, são sentimentos. Há um outro texto que é mais forte, que é mais violento, Salmos 39, verso 2. Coloca ele para mim, por favor. Vamos ler aqui no painel juntos, ó. Salmo 39, versículo 2. Deixa eu ver se fala como a minha. Com o silêncio fiquei qual um mudo, calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Esse é o nosso problema muitas vezes. Queremos expressar para as pessoas o que nós não somos. Ou quando não queremos alcançar alguma coisa em Deus, em que nós não estamos em capacidade para tal. Por quê? Porque não permiti que Deus curasse todas as áreas da minha vida. Nós somos um ser tripartido, corpo, alma e espírito. E nós precisamos ter as nossas emoções totalmente tratadas, curadas. Existem pessoas que por causa de complexos de inferioridade, ela não cresce, porque na verdade o complexo a impede de avançar. Há algumas pessoas que por causa de abuso na sua vida, na sua infância ou na sua adolescência, têm uma vida totalmente desajustada, fora de um contexto da sua vida, e vive com as suas emoções totalmente abaladas. Existem pessoas que são milindradas, e elas se milindram, ela não suporta um não, ela não suporta um confronto, ela não suporta, na verdade, que ninguém reprove ela. Falar não para ela, por exemplo, é como se você estivesse reprovando ela não servisse para mais nada. Isso é uma emoção não tratada, isso é uma emoção ferida, e não dá para avançar no propósito. Mas na verdade se apresenta como na verdade uma pessoa pronta para dar destino a alguém. Como que alguém que não está curado pode curar alguém? Como que alguém que não consegue mapear o seu próprio destino vai dar destino para alguém? E se Deus deseja que nós sejamos elos de conexão, agentes de transformação, precisamos estar, corpo, alma e espírito, tratados e curados. Porque para que Deus possa fazer através do Paulo, Deus tem que fazer no Paulo. Para que Deus possa fazer através de você, Deus tem que fazer em você. Tem que se permitir ser tratado, ser curado, porque enquanto você se cala, enquanto você fica no silêncio, tentando esconder uma dor que dói, que quando você põe a cabeça no travesseiro você chora, quando você fica sozinho você lamenta, quando você na verdade não vê que não alcançou, você se frustra, se decepciona. As suas emoções precisam ser curadas. E quem permite que essa cura venha à tona? Sou eu que procuro o médico. Sou eu que escolho contar para o médico: doutor, tá acontecendo isso aqui. Eu não estou bem aqui, Mas dói aonde? Dói aqui. Mas dói desse jeito? Não, dói desse outro jeito. Você conta. E quando você vai lá e não conta direito, o medicamento não flui. E às vezes, não é só medicamento, é um exame mais profundo. Às vezes tem que passar por mais do que um especialista, para que na verdade o corpo seja tratado. O especialista dos especialistas,
está à minha disposição, mas Ele não vai invadir você. Não. Ele não vai entrar em nenhuma área da sua vida, da minha vida, se você não disser para Ele: entra, toca, restaura. Existem pessoas que não conseguem viver o presente dela, o momento dela, hoje, com firmeza. Ela, na verdade, vive uma vida oscilante. Ora ela está bem, ora ela não está. Ora ela está destinada a conquistar, ora ela não está. Por quê? Porque o passado dela é vivo na vida dela ainda, através das emoções. Tem pessoas que tiveram problema com o relacionamento com os seus pais. O seu relacionamento com os seus pais, ou com o seu pai, figura paterna, na sua infância, na sua adolescência, foi ruim. Isso gera em você um sentimento que dá dificuldade de você acessar ao Pai. Então você só acessa a Deus. Então você se relaciona com Deus, não se relaciona com Pai. Você precisa hoje permitir que o Espírito Santo trate a sua emoção. Que o Espírito Santo hoje trate essa área que ainda há carência. Essa área que ainda há uma dorzinha, essa área que ainda há um sentimento que está vivo, que está fazendo você ficar preso, não naquilo que é um propósito do Senhor, não naquilo que é um desenho que Deus tem acerca de você, mas naquilo que esse sentimento criou e gerou em você. Você nasceu para um propósito específico do Senhor. E eu falo isso muito nas clínicas, eu falo muito isso em algumas ministrações, que existem pessoas que nasceram, que foram geradas por uma noite de aventura. E esse sentimento, ele carrega essa pessoa. E impede essa pessoa de ser uma bênção nas mãos do Senhor. Não importa se foi numa noite, se foi projetado ou não foi. Importa que você é fruto de um sonho de Deus. Deus sonhou com você, Deus desejou você e Deus estabeleceu você para um tempo oportuno, para um propósito oportuno, no nome de Jesus, e está acabado quanto a isso. Mas qual é a verdade que fala mais alto em você? A verdade bíblica ou a verdade humana? Ou a verdade do Satanás? Qual é a verdade que você acredita? Que você é uma bênção ou que você nasceu para sofrer mesmo? Eu nasci para viver isso aqui mesmo. Afinal de contas, eu tenho minha cruz para carregar. Olha a família que eu nasci. Você nasceu nessa família para ser o arrimo dela. Você nasceu nessa família para converter essa família. Você nasceu nessa família para mostrar para essa família que existe um Deus verdadeiro e só a Ele nós nos prostraremos, só a Ele nós adoraremos. Foi por isso que você nasceu lá. Misericórdia. Não sei nem porque eu casei. Essa encrenca, essa coisa. Bom, primeiro que você namorou, você devia ter visto isso antes. Agora que casou, age para transformar, porque murmurar só vai gerar cativeiro. O problema nosso é que a gente olha para o capim do vizinho e acha que o pasto dele é bom. Cuidado, viu, irmão? Cuidado, viu, irmã? Cuidado, viu, filho? Porque pode ter muita coisa artificial à sua volta, só para roubar você do propósito. Há muita coisa que é supérflua que estão à nossa volta, porque você aprendeu o ditado, né? Nem tudo que reluz é ouro. Por exemplo, se olhar para as irmãs, tá certo que aqui é um povo abastado, cheio de riqueza, mas nem todo mundo que está usando um negócio brilhoso é ouro, não é? Tem alguns que é uma chapa, né? É uma coisa banhada. Glória a Jesus. Então tem beleza? Tem. Mas tome muito cuidado, porque às vezes aquilo que é muito belo está roubando você do propósito. Agora, o que vai trazer de benefício para você? Ficar preso nesses sentimentos, nessas emoções. O quê? Minha infância foi difícil. A minha também foi. Nós nascemos na nossa casa, na nossa família, sempre foi muito difícil, irmãos. Eu teria motivos de sobra para entulhar meus filhos de coisas. Mas a melhor coisa que nós poderíamos receber de um pai e de uma mãe, nós recebemos. Nós não recebemos coisa de pegar, mas nós recebemos um abraço, amor, nós recebemos proteção, carinho, nós recebemos honra, respeito dos nossos pais, a gente recebeu. Mas eu morei aqui embaixo, aqui, perto desse Já o Serve, aqui, na Avenida do Café. Eu morei numa casa de 2 cômodos ali, que a nossa laje era saco de adubo, irmão. Nós ficávamos lendo a receita do adubo no saco.
Porque era a nossa laje, irmão. Para não chover na nossa cama era saco de adubo. A parede que dividia a cozinha do quarto que nós dormíamos parecia gato, tudo ninhado, era um guarda-roupa. Hoje não, irmãos. Nossas casas hoje, pequena ou grande, própria ou alugada, nós temos telefone celular nas mãos, todos os membros da casa têm. Até não compramos uma roupa nova, mas não pagamos, deixamos de pagar a internet. A internet precisa ficar ligado, precisa ficar plugado na internet. Não tem problema com o fogão ficar amarrado com borracha lá, ou o pé dele é um tijolo. Não importa, desde que a gente tenha celular. Inclusive é preciso trocar, porque todo mundo está trocando. Eu preciso me atualizar, porque eu não posso ficar por baixo, né? Sou crente, sou filho de Deus. A maior parte das nossas casas tem televisão em todos os cômodos. E vou te contar mais, irmão. Se contar aqui hoje mesmo, se eu fizer uma sabatina mesmo e levantar a mão, eu acho que não dá para encher 2 mãos. Sua casa nem televisão de tubo tem mais. Tubo? Isso é cafonice. O negócio nosso lá em casa é 4K. Que bênção. Eu estava dizendo quinta-feira, irmãos, há uma geração, alguns de vocês estão aqui, ó, vocês nunca vão saber o que é bom. Não vai saber. Sabe o que era bom? Televisão zona colorado que nós tínhamos, irmão. No seletor. Tinha que regular o contraste, o brilho no botãozinho. E de vez em quando, por isso que tem muita gente da minha idade que tem problema de visão. Porque a imagem ficava assim, ó. Assim, subia aquela praga. Um belo dia meu pai chegou lá em casa e falou assim: ó, ganhei. Eu falei: o quê? Ganhei as cores para a nossa televisão. Meu pai colocou uma placa meio vermelho, amarelo, azul e verde. Colocou na frente, então nós víamos ser assim, a calça do cara era azul. Você não sabe o que é bom não, irmão. Você não sabe, você não sabe. Você não sabe, você não vai saber também. Que não tem mais. Você não sabe mais o que é bom, irmão. Dá um tapa na televisão valvulada para lá. Você não sabe o que é bom. Você não sabe. Você não sabe o que chama o HF com um bombril nas pontas. Você não sabe. Mas nós, irmãos, somos felizes. Irmãos, e isso não me traz dor. Ai, porque eu vivi sem isso. Agora, você não sabe o que é comer choquito, irmão, comendo bolinha por bolinha. Você não sabe o que é isso. Não sabe. Essa história é velha, eu já contei aqui centenas de vezes. Antes a minha irmã mais nova, que também já foi cheia de mimo, e eu errei muito, eu mimei demais. Porque ela nasceu, eu tinha 7 anos. Então quando ela tinha 7, eu tinha 14. E quando ela tinha 7 anos, eu tinha 14, eu já trabalhava. Então eu comprava presentinho para elas. Quando ela fez 15 anos, eu saí da cidade que eu estava trabalhando, eu vim só para dançar valsa com ela. Só para honrar minha irmãzinha. Não é? Então, mas quando era só eu e minha outra irmã, que também hoje é uma forgada, está lá na Itália. Ai, que sossego, né? Mas escuta aqui, volta para cá. Então, quando era só nós dois, minha mãe ia fazer compra, irmão. Ou melhor, ia fazer despesa. Compra se faz hoje. Naquela época era despesa. Minha mãe ia no Turati. Comprava aquele saco de açúcar de papel. Que puxa. Você nem sabe o que é isso também. Você não sabe. Minha mãe pegava aqueles pacotes de macarrão que de vez em quando ela dava uma coça na gente. Aqueles basilar, que eram uns pacotão assim, ó. De vez em quando a gente fazia uma arte, ela dava na gente aquele macarrãozada. E uma lata de leite de ninho. Uma. Hoje seu filho come uma caixa de bombom sozinho. E comprava um pacotinho de choquito. O choquito era 3 no pacotinho. Então era um para mim, um para a Sueli e um para ela, para meu pai dividir. Aí minha mãe fazia despesa e a gente não esperava a hora da Kombi chegar lá para entregar a despesa. Então a gente já sabia que ia chegar macarrão, óleo, arroz, feijão e o pacotinho de choquito. Aí eu olhava para minha irmã e falava assim: vai comer o choquito quando? Eu falava: não sei, você vai comer quando? Aí eu falava para ela: a hora que você for comer, eu vou comer. Aí eu falei assim: então tá bom, a hora que você for comer, eu também como. Aí ela falava: vai comer, precisa? Vai. Ah, não, eu também não vou. Aí nós sentava, não naquele sofá que você senta hoje, aperta o botãozinho e faz assim. Aquele sofá da sua casa. Não, a gente sentava naquele sofá que o braço era de pau, que tinha umas bolas assim, ó. Meu Deus, pensa numa tribulação, era aquilo lá.
Mas benção, glória. Amém? E aí, vamos comer o choquito hoje? Vamos. Morde? Ah, não. Morde você primeiro. Então, irmão, sabe o que nós fazemos com o choquito? Minha mãe está ali, meu pai está ali, minha mãe está até chorando. Mas, ó, a gente sabe o que a gente fazia, irmão? Comia bolinha por bolinha. Arrancava com o dedo aquele chocolatinho e deixava aquele negocinho no meio, assim, ó. Mas pensa num povo. Sabe por quê, irmãos? Para não acabar logo. Porque só ia comer de novo no outro mês. Hoje não. As emoções nossas não estão tratadas. Então, para os nossos filhos não dá faniquito no mercado, nem quando vai por aí. A gente já dá mesmo, e quando não, pergunta para eles: onde você quer sentar hoje? Você quer comer o quê, benzinho? Meu pai nunca perguntou para mim: o que você quer comer hoje, amor? Meu pai chegou e falou: você vai comer, e ai de você se não comer. E quando ia sair de casa, meu pai olhava muito bem na gente e falava assim: nós vamos na casa da avó. Mas ai de vocês não me abrem a boca lá, vocês não me repetem, se comporta. Sim, senhor, pai. Sim, senhor. Sim, senhor, pai. Ok, pai. Na casa da avó, a gente acabava de comer, a avó olhava e falava assim: quer mais? Olhava para a mãe: ah, quero, vó. E hoje, irmão, hoje as vó estragam tudo. Porque as vó também têm as suas emoções não tratadas. Então você organiza em casa, desorganiza na casa delas. Nós somos um povo chamado para as coisas do Senhor, para vivermos as verdades da Bíblia, mas por causa das nossas emoções estragamos tudo. Você já imaginou então se por causa dessa minha infância, por causa dessa minha adolescência frustrada, tão cheia de limitações, hoje eu vou intoxicar meus filhos de coisas, vou gerar um monstro? Não é porque eu tive problemas lá atrás, não é porque eu tive dificuldades lá atrás, que hoje eu vou viver fragilizado. Ah, eu não, irmãos. Eu me permiti ser tratado. As minhas feridas lá de trás. Irmãos, eu vou terminar isso aqui, diga aleluia. Vai te contar alguém agora que sofria com complexo. Todo gordinho sofre. Porque nós somos ponto de referência. Onde é o altar? Aquele gordo está lá é lá. Qual é a porta? Naquela porta, aquele gordo em frente ali, ó, lá. Gordo não gosta de ficar sem camisa, porque todo mundo olha na barriga dele. E olha e fala assim: nossa, que barrigão. Gordo só. E houve um período da minha adolescência que eu tinha que usar calça tamanho adulto, mas na cintura, e não no comprimento. Então eu tinha vergonha de ir na loja, porque eu tinha que ficar 10 minutos puxando a calça assim, para dar na perna, mas dava na cintura. Eu era o verdadeiro chamado na escola de rolha de poço. Me chamavam na escola. E aí, para não passar mais essas humilhações, minha mãe então começou a ir na loja, pegava a calça, botava naquela... Como é que chama isso hoje? Isso mesmo. Tem consignação hoje. Então levava para casa, eu provava lá em casa. Aí depois minha mãe, acho que percebeu que eu estava muito incomodado. O que ela fez? Ela falou: não, vamos começar a fazer as roupas para ele. Então a gente começou a ir numa costureira. E aí as minhas roupas não eram roupas de loja, eram roupas feitas numa costureira por causa da medida. Quando eu me casei, ou melhor, estava em processo de casamento, eu usava só roupa de linho. E um dia minha esposa olhou para mim e disse assim: você vai usar roupa de linho depois de casado? Eu disse: lógico. Olha a elegância. Inclusive tem que passar na hora. Minha mãe passa na hora para mim. Ela falou assim: então você vai ficar na casa da tua mãe, porque eu não vou passar os seus linhos. Você vai usar camiseta, vai usar calça jeans na hora. As emoções feridas vieram. Tum. Eu não vou entrar na loja para ver roupa, porque eu vou passar vergonha.
Mas um dia nós estamos andando na cidade, ela carta na minha mão, no centro da cidade, ela carta na minha mão e falou assim: hoje nós vamos ver as roupas para você. Eu tive que me deparar com duas realidades: ou eu seria curado, ou eu ficaria eternamente nessa prisão. Se eu não tivesse me permitido ser curado, Deus não me usaria como instrumento para curar os demais. Então hoje, no mês do avivamento, no mês em que nós precisamos determinar o que vamos fazer, ou vamos avançar, ou vamos permanecer onde estamos. Permanecendo gera em nós comodismo, avançando gera em nós cumprimento de propósito. Por quê? Para encerrar, Isaías 43, verso 18, bem conhecido de todos nós, para você ler o que o Senhor deseja de nós. Nós conhecemos esse texto e nós vamos orar. Isaías 43, verso 18: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Verso 19: eis que faço uma coisa nova, agora está saindo a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Esse texto faz parte da salvação do Senhor para com Israel, mas eu quero tomá-lo hoje para que você possa se amparar nisso. O Senhor deseja fazer hoje uma coisa nova, mas ela não é física, ela é de dentro para fora. A inconstância na minha vida e na sua vida tem que acabar. As crises existenciais e emocionais têm que acabar. Os complexos, você tem que escolher se livrar deles hoje. E existem 3 caminhos. Primeiro, identificar que existe uma emoção dolorida aí. Segundo, tem que permitir que ela, na verdade, seja tratada e curada pelo Espírito Santo. Terceiro, soltar quem feriu você. Não tem outro meio. Primeira coisa, precisa reconhecer, tá, verdade, dói mesmo, está doendo. Você já tomou uma pancada já e está meio mancando, está doendo? Não, não está não, estou meio indisposto, mas não está doendo não. Deixa eu falar uma coisa para você, nas suas emoções você não pode ser forte. Hoje você precisa confessar ela, dizendo: está doendo aqui, ó, essa área aqui dói. Esse lugar aqui, ó, não me deixa avançar, ó. Toda vez que eu quero avançar, ó, isso aqui levanta aqui, ó, parece que é um gigante que levanta, e tem que ser vencido. Você precisa hoje dizer: Espírito Santo, pode entrar. Espírito Santo, eu vou me livrar hoje desse problema aqui. E a terceira: Espírito Santo, eu vou soltar essa pessoa, eu vou soltar essa casa, eu vou soltar esse lugar, eu vou soltar esse local de trabalho, eu vou soltar. Tem gente que, porque foi decepcionado, frustrado, humilhado, envergonhado num local de trabalho, não passa mais naquela rua. Quando encontra amigos que trabalhou com ele naquele momento, naquela situação, você muda até de calçada para não cumprimentar. Não. Ei, eis que faço uma coisa nova. Ela tem que deixar, e você e eu temos que deixar isso ser novo. Solta o predador. Magoaram você, humilharam você, expuseram você, aleluia, viva o novo que Deus tem para você. Fala para o Espírito Santo hoje: Espírito Santo, eu me permito ser curado nas emoções, eu me permito ser. E fala para ele, tenha coragem hoje de dizer: dói aqui, ó, dói esse lugar aqui, é aqui que dói, dói nesse lugar aqui, ó, foi por causa disso aqui que dói. Por que nós somos inconstantes? Porque a hora que é de avançar, o inimigo se levanta na nossa frente. Esse inimigo que eu digo é esse inimigo da alma. Fala para ele, onde é a sua fraqueza? Onde você fica limitado? Fala para ele, é aqui, ó. Podemos orar juntos? Fiquemos em pé, por favor. Eu fiz uma anotação ali também para falar de um assunto, mas a gente toma outra proporção. Tem uma historinha que a gente conta muito, que é a história daqueles 2 filhos. O pai era um homem perdido, um homem que se envolveu com droga, com bebida, e esse homem foi preso e morreu na prisão. Ele tinha 2 filhos. Um belo dia voltaram na cidade e foram procurar esses 2 filhos e ver como eles estavam. Aí foram procurar um deles e disseram assim: ah, mas ele não está aqui não. Ele está onde? Ele está preso. É preso?
Por quê? Ah, porque ele se envolveu com droga, bebidas, coisas aí, acabou fazendo umas bobagens, está preso. Aí foram na prisão. Falaram para ele: o que você está fazendo aqui, rapaz? Por que você está preso? Ele olhou para a pessoa que estava entrevistando ele e disse assim: mas também que aquele pai que eu tinha, que você espera o quê? Onde você esperava que eu estaria? Aquele pai que eu tinha, que só fazia isso, só bebia, só se prostituía na nossa frente, você esperava o quê? Aí disse: isso, irmão. Eu falei assim: não sei onde está meu irmão, não. Meu irmão foi estudar fora, não sei onde ele está, não. Aí procuraram familiares e perguntaram: onde é que está esse menino? Ah, está na cidade tal. Foram lá, encontraram o menino. Ele era um doutor na cidade. E falaram: rapaz, eu fui lá ver seu irmão está preso, assim, assim. Ele disse: ah, olha aqui meu estado, por causa do meu pai era isso, era aquilo. Ele disse assim: então, eis o meu estado, porque meu pai era aquilo, eu não quis ser aquilo. Eu não quis ser a referência dos meus pais. Eu não sei se você também teve problema com separação dos teus pais na sua infância, na sua adolescência, não sei. Mas quando há separação e há essa ausência, um monte de limitações são geradas dentro de nós. E por mais que nós muitas vezes dizemos assim: não, até os nossos relacionamentos eles são inconstantes. Até os nossos relacionamentos eles são frios. Então hoje você precisa dizer: Espírito Santo, olha, há uma dor nessa emoção aqui, ó, nesse lugar aqui da minha vida, ó. Eu estou mapeando hoje. E eu não quero ser uma alma calada. Não quero ficar apodrecendo por dentro. Não. Eu quero viver um propósito, porque o Senhor tem um propósito, um desenho já feito acerca de mim, a meu respeito. Já está pronto esse desenho. Eu não quero que esse desenho seja engavetado, que ele seja frustrado, rasgado ou jogado fora. Eu quero viver esse propósito hoje. Amém. Santo Espírito, és bem-vindo.